Nessa noite eu queria falar sobre fé inabalável. Diga fé inabalável. Diga mais forte, diga fé inabalável. Cara, irmãos, antes de começar a falar sobre o que é uma fé inabalável, eu queria deixar bem claro antes o que não é uma fé inabalável. O que não é fé. Irmãos, fé não é positivismo. Fé não é psicologia. Fé não é uma terapia. Fé não é um coach. Fé não é uma coisa de vai lá, vai, encorajamento. Não é. Fé é uma ferramenta espiritual descrita na Bíblia para que nós usamos no nosso viver, na nossa vida, durante toda a nossa caminhada com Jesus Cristo. Deus nos deixou essa ferramenta poderosa, e nós estamos aqui para colocar isso em prática, porque as pessoas que venceram, as pessoas que romperam, as pessoas que fizeram coisas diferentes, as pessoas que fizeram coisas extraordinárias, tanto na Bíblia, tanto nos dias de hoje, tanto pessoas que você ainda vai ver, elas agiram mediante a fé. Aleluia. Eu gosto desse tema, irmãos. Eu gosto disso. Sabe, eu gosto do romper, eu gosto de avançar, eu me inspiro na vida das pessoas, dos profetas, dos apóstolos, das pessoas que a gente lê um livro até hoje e fala, meu Deus, essa pessoa rompeu, essa pessoa avançou. Sabe, nossa vida com Deus não é permanecer no mesmo lugar. Se você permanece no mesmo lugar, se você continua fazendo as coisas que você fazia o ano passado, se você continua, sabe, desempenhando as mesmas coisas, não está avançando, você está errado. Porque a caminhada com Deus é avançar. A caminhada com Deus é, sabe, é vencer, é subir, degrau por degrau, degrau por degrau, degrau por degrau, sabe, irmãos? Demora muito tempo para Deus fazer uma coisa de repente. A gente não pode comparar o nosso bastidor com o palco das pessoas. A pessoa, para chegar naquele nível de sucesso, tanto na vida ministerial, profissional, seja o que for, ela correu um percurso. E a gente tem mania de comparar o nosso bastidor com o palco da pessoa. Compare o seu bastidor com o bastidor dela. O que ela fez para chegar onde ela estava? Quanto tempo ela orou? Quanto tempo ela leu a Bíblia? Quanto tempo ela exerceu a fé dela? Aleluias. Quem está comigo aqui nessa noite? Diga fé inabalável. Irmão, você vai sair daqui com o tanque cheio. Você vai sair daqui com o tanque cheio, porque assim, sabe, eu me alimentando disso e pensando nisso e meditando nisso, o Espírito Santo foi falando tanto ao meu coração, que eu falei, meu Deus, Jesus, se eu conseguir passar, pela misericórdia de Deus, o que o Senhor tem ministrado no meu coração, não é só sobre fé, é sobre uma fé inabalável, uma fé que não muda, uma fé que não tem sombra de variação. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro, um dia você está lá, vamos para cima, vamos fazer, e outro dia você está lá embaixo, ai meu Deus, está vindo, estão me caluniando, todo mundo me odeia. Aí você vai lá nas redes sociais e coloca, todo mundo me odeia, e a pessoa nem liga para você. É o seu emocional. É engraçado que, é interessante, que o nosso emocional, às vezes nos guia. Você vive pelo seu emocional. Se você está bem, está tudo legal. Mas se você está mal, é tudo uma porcaria. Desculpa o perdão da palavra. Irmãos, fé não é isso. Hebreus 11:1 nos descreve o que é fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção dos fatos que não se veem. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Se está tudo bem, legal, vamos para cima. Se está chovendo, legal, vamos para cima. Se está dando tudo certo, está tudo encaixando, está congruente, está favorável, vamos para cima. Se as portas estão se fechando, eu não quero saber, eu tenho fé. Deus me disse que vai dar certo, e se a palavra dele disse que vai dar certo, é porque vai, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que ele disse. Se ele disse que vai dar certo, vai dar certo.
Você está comigo nessa noite? Diga fé inabalável. Aleluia. Glória a Deus. A fé é o firme fundamento. Eu queria que você frisasse isso. É o firme fundamento. Algumas versões falam certeza, mas uma versão que eu li fala firme fundamento. Eu queria me reter nisso. Firme fundamento. O que é o fundamento? O que é a fundação? Tem algum engenheiro aqui para explicar para nós o que é fundação? Sabe o que é fundação? Fundação é aquilo que você coloca para o que você constrói em cima não caia, não ceda, não rache. A questão é, aonde você tem colocado a sua fundação? Para você construir a sua fundação, tem que ter o solo certo. Você tem que fazer um estudo do solo, ver se aquele solo não é arenoso, se aquele solo não tem de repente uma bica d'água lá embaixo que ninguém viu. E aí se você construir aquilo, não vai ficar firme. Assim é na nossa vida. Onde está o nosso firme fundamento? O seu firme fundamento está nas pessoas. O seu firme fundamento está no seu chefe que te prometeu uma promoção. O seu firme fundamento está na sua loja que você acredita que você vai vender, porque você acha que você é bom de venda. O seu firme fundamento está em você, porque você acha que você consegue fazer. Isso não é fé, irmãos. Isso é egoísmo, sei lá. Firme fundamento é quando você coloca o seu coração. Você coloca tudo que você tem, você deposita tudo que você tem no altar de Deus. É aí que o seu fundamento está colocado no lugar certo. A palavra de Deus diz que Deus é a rocha, Jesus é a rocha. Jesus é a rocha. A rocha é o melhor lugar onde você pode colocar o seu fundamento. Quantas vezes você tem colocado o seu fundamento em pessoas e a sua casa tem desmoronado? Você tem colocado o seu fundamento em você, só que você é imperfeito, e aí desmorona tudo que você construiu. Você tem colocado o seu futuro, o futuro da sua família em fundações, em solos onde aquilo não vai se sustentar. E aí você chega aqui na igreja destruído, caído, desanimado. Irmãos, vamos fazer um trato nessa noite. 2021 você vai colocar o seu fundamento em Jesus Cristo. Você vai colocar o seu fundamento em Jesus Cristo. Sabe, 2020 foi uma escola. Quantos estão comigo aqui? 2020 foi uma escola, irmãos. Nossa, eu me lembro muito bem que quando a gente começou 2020, falou, agora vai. Muita gente colocou o seu firme fundamento no governo, porque esse governo é legal, esse governo vai. Você colocou o seu firme fundamento, sei lá, em várias questões, N questões. E aí veio a pandemia e caiu tudo. Aí você ficou que nem um doido. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Porque eu tenho que fechar minha loja. Como que eu vou fazer? Porque a minha empresa está mandando 10, 20, 100, 200 embora. Daqui a pouco vai chegar a minha vez. O que eu vou fazer? Que eu tenho comorbidades e esse vírus está aí chegando. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer que eu estou preocupado com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com o meu avô? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí quando você não tinha mais nada para acreditar, aí você resolveu colocar sua fé em Deus. E aí Deus falou assim, vem aqui, eu vou te ensinar. E aí num ano que todo mundo contou derrota, você tem até vergonha de contar as vitórias que Deus tem dado para você. Quem está comigo aqui nessa noite? Diga fé inabalável. Aleluia. Foi uma escola, irmãos. 2020 para mim foi muito bom. Sabe, eu aprendi, eu entendi, eu meditei, eu pensei, eu falei, meu Deus,
Glória a Deus. A gente fica triste porque tinha pessoas que de repente dependiam disso aqui, de estar na igreja, de estar cultuando, para conseguir manter uma vida com Deus. E aí de repente a igreja fechou. Cadê essa pessoa? Irmãos, nós temos que cultivar o relacionamento com Deus, independente aonde você estiver. Independente aonde você estiver. Sabe, irmãos, e quando nós colocamos a nossa fé em Deus, Deus nos recompensa. Queria que você abrisse lá em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você sabe o que é galardoador? Deus, Ele é recompensador. Quando você coloca a sua fé em Deus, Ele te recompensa. Quando você coloca a sua fé em Deus, Deus fala: esse me agrada, esse me chama a atenção. É esse, filho, que você quer? Eu coloquei a minha fé em Deus, que Deus vai abrir a porta do emprego para mim. Então tó. Não, eu coloquei minha fé em Deus, que eu vou abrir o meu negócio no meio dessa pandemia e vai dar certo. Meu Deus, ousado, tó. Eu tenho minha fé em Deus que esse câncer vai embora. Eu tenho minha fé em Deus que essa doença vai embora. Eu tenho minha fé em Deus que o meu filho vai voltar. Eu vou abençoar porque Deus pensa assim, eu conjecturando aqui na minha cabeça, Deus pensa assim: é isso, é fé, uma fé inabalável, uma fé que não muda. Cara, tá tudo falando que tá errado, que vai dar errado, e Ele tá pensando em mim, Ele tá olhando para mim, Ele tá confiando no que eu disse. Filho, toma a sua bênção, vai abençoado. Aleluia. É difícil, porque a palavra diz que o coração do homem é enganoso, e às vezes a gente coloca a nossa fé em coisas vãs, e as emoções vêm e nos corroem, e logo a gente já tira da mão de Deus. Te desafio em 2021 colocar totalmente a sua fé no Senhor Jesus, e Ele vai suprir tudo o que for necessário. Tudo o que for necessário, Ele vai suprir. Eu quero falar aqui hoje não é só sobre fé, é sobre uma fé inabalável. E a gente olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente percebe algumas pessoas que tiveram uma fé que você olhava e falava: meu Deus, me ensina, Pai, me ensina a ser desse jeito. A primeira pessoa que eu queria falar nessa noite era sobre José. Todo mundo conhece a história de José, filho de Jacó. E ele era muito quisto pelo seu pai. Ele era o mais querido dos filhos. E o pai dele amava ele tanto que fez uma túnica para ele, toda colorida, toda bonita. Isso começou a gerar meio que um ciúme dos irmãos. E aí, para completar, José foi lá, teve um sonho que o pai, a mãe dele e os irmãos se dobravam diante dele. Você já conhece a história. E ele caiu na besteira de contar o sonho dele para os irmãos. Os irmãos falaram: não, agora não dá mais. Aí eu vou acelerar aqui a história. Quando os irmãos dele viram ele vindo, pegaram ele, jogaram na cisterna, queriam matar. De repente o irmão dele falou: não mata não, porque senão o sangue dele vai cair sobre nós. Então vamos vender ele como escravo. Venderam ele como escravo, ele chegou na casa de Potifar. Então você só vê que a vida de José, do que Deus tinha falado para ele através do sonho, ele tinha uma fé. Ele tinha uma fé dentro do coração dele. Mas é engraçado que no narrar da história,
a vida dele só vai caindo, só vai caindo, só vai caindo. Os irmãos dele não gostam dele, os irmãos dele vendem ele como escravo. Ele vai parar na casa de Potifar, e Potifar, a mulher de Potifar, arma uma contra ele. José era um cara fiel a Deus, mas a mulher de Potifar foi lá e falou assim: ó, eu quero me deitar com você. E ele: não posso fazer isso, não posso fazer isso. E aí ela arma uma cilada para ele, inventa uma história para o marido, Potifar, e aí acontece isso. Gênesis 39, 20 e 21. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. 21. O Senhor era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia de tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O fato que me chama a atenção na vida de José era: quanto mais vai narrando que a vida dele vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai falando, o Senhor era com ele, o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele. Irmão, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Não importa o quão baixo você esteja, o Senhor é com você. O Senhor é com você. O Senhor é com você. Vai demorar para você, sabe, irmãos, o Evangelho não é sobre uma vida fácil. O Evangelho não é sobre uma vida fácil. O Evangelho é sobre propósito. O Evangelho é sobre objetivo. Sabe por quê? A palavra de Deus diz assim que nós vamos passar por aflições. Jesus disse isso. Nós vamos passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci e você vai vencer também. Isso, sabe por quê, irmão? Tem se vendido um evangelho fácil. Um evangelho que, vem que vai ficar tudo bem. Vem que vai ficar zen. O evangelho não é sobre isso. O evangelho fala assim: você vai vencer, mas antes de vencer, talvez você passe por dificuldades. E mesmo se você passar por dificuldades como José passou, eu estou com você. Eu estou com você. Tá difícil? Eu estou com você. Tá? Irmãos, antes de José se tornar o governador do Egito, que era a maior potência da época, é como se ele fosse presidente dos Estados Unidos hoje. Ele teve que passar por tudo isso. Aprendizado, processo, a escola de Deus. Se você tem uma fé que não é inabalável, como que fica nesses momentos? Como que você pensa nessa hora? Como que fica se as coisas não estão favoráveis? Sabe, Deus, não está acontecendo. Deus, eu estou fazendo tudo certinho, eu tô fazendo aqui, mas não está rolando. Não está acontecendo. O Senhor é com você, mesmo nas dificuldades. Diga: fé inabalável. Fé inabalável. A segunda pessoa que eu penso é em Pedro. Eu gosto muito de Pedro. Pedro era um cara espontâneo. O que ele pensava, ele falava. Com ele não tinha meia verdade. E a passagem de quando Pedro anda sobre as águas, sabe, é uma mensagem tão maravilhosa ali. E fala sobre a fé de Pedro. Quando Jesus fala nos evangelhos, Pedro, aliás, Jesus pergunta para todos ali, fala assim: quem vocês pensam que eu sou? Pedro é o primeiro que levanta e fala assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o enviado. Tu és a salvação, tu és aquele que a gente esperava, tu és o Messias. Ele foi o primeiro a falar isso. Jesus falou: é isso, Pedro.
Logo depois que Jesus fez a multiplicação dos peixes, dos pães e peixes, Ele falou para os discípulos: vão indo que eu vou orar e já eu encontro com vocês. E aí lá em Mateus 14, do 25 a 32, eu vou narrar para vocês a história. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Aí Pedro vem, respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus, ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Vamos parar aqui um pouquinho, para a gente já meditar no que aconteceu. Todos os discípulos estavam no barco. Aqueles que viam Jesus fazendo milagre, aqueles que viam Jesus fazendo tudo que Jesus tinha que fazer, sinais, maravilhas. Apenas Pedro falou: se é Jesus, eu vou ir ter com você. Eu quero ir aí, eu quero andar sobre as águas. Sabe a lição que Pedro deixa para nós sobre fé? Ousadia. Se você for ter fé para fazer o que todo mundo faz, você não precisa. Deixa eu ver se vocês estão entendendo. Se for para você ter fé para Deus curar sua dor de cabeça, não. Toma uma aspirina, toma um Dorflex, toma uma Neosaldina. Meu irmão, Deus quer fazer mais que isso. Mais que isso. Mais que isso. Se na sua família ninguém prosperou, chegou a sua hora. Você vai ser ousado e vai romper. Ousadia. Eu escutei uma frase hoje, eu achei sensacional. Tem muita gente que tem fé, mas pouca gente tem coragem. Sabe? Aquele negócio de põe o pé que Deus põe o chão, né? Não é isso que tem se falado hoje em dia? Pedro já provou disso há 2000 anos atrás. Ele falou: Jesus, se é você, eu sei, eu conheço Jesus, eu sei o que Jesus pode fazer. Se é você, eu quero ver se você faz milagre que nem Jesus faz. Sabe, eu acho que, assim, eu tenho para mim que Deus gosta de desafios. Desafios. Quando você apresenta um plano para Deus, não apresenta um plano modesto, não. Apresenta um plano ousado. Se você está lá desenhando a sua casa, não faz uma casa de um andar, não. Faz uma casa de 2 andares. Porque o Deus que eu conheço pode dar. Eu não sei se o Deus que você serve dá, mas o Deus que eu sirvo faz muito mais. Eu conheço um Deus que quando você pede uma casa, Ele dá 2. Mas não é para que você seja engrandecido, não. É porque o nome dEle é glorificado quando você é abençoado. Quando as pessoas olham para a sua vida e veem: meu Deus, mas o Ronaldo está prosperando. Mas não é aquele Ronaldo lá? É, sabe por quê? Porque ele serve a Deus, porque ele conhece a Deus, porque ele faz prova de Deus. Prova de Deus. Faça a prova de Deus. Aleluia. Diga: fé inabalável. Aleluia. A gente falou sobre Jesus estar conosco. Deus está conosco no meio da adversidade. A gente falou sobre ter ousadia. Mas sabe uma coisa que mata a fé das pessoas? Que às vezes deixa as pessoas: não sei se vai acontecer. É o tempo. O tempo. Está demorando demais. Já orei muito. É muita campanha no monte, sabe? É muita campanha da prosperidade. É muita campanha da edificação. E não sei, parece que não está acontecendo. Isso é fé inabalável? Isso não é fé inabalável. O tempo, às vezes, tem matado o plano
o sonho que Deus fez para você. Sabe quando a gente vê aquele desenho na internet que a pessoa está cavando, de repente ela desiste. Aí 2 metros de onde que ela está cavando tem um diamante gigante esperando ela. E ela desiste. A sua fé tem que passar pelo teste do tempo. O tempo não pode matar a sua fé, porque senão não é fé. E aonde a gente vê essa manifestação de assim, a pessoa que a gente fala, cara, meu Deus, é isso. É a passagem da mulher do fluxo de sangue. Lá em Marcos 5, do 25 ao 34. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. 12 anos. 12 anos. Imagina você orando 12 anos para uma coisa acontecer. Será que isso que você quer suporta 12 anos? Será que a sua fé suporta 12 anos? Ela não tinha saída. Ou era isso, ou era isso. O problema da nossa fé é que a gente fica colocando plano B. Quando você tem um plano B, você não foca no plano A, que é o quê? É fazer, é Deus. Não tem plano B. Eu não tenho plano B. Ou dá certo, ou dá certo. Fé é isso. Versículo 26. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Sabe quando você vai orando, as coisas vão piorando. Você vai orando, as coisas vão piorando. Mas aí veio a luz, veio a saída, a porta. E tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, a fé dela, olha a fé dela, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. Foi instantâneo. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou as vestes? Respondendo-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e perguntas, quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Versículo 33. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse mal. Posso falar uma coisa para você? Não importa o tempo que passe. Aleluia. Não importa o tempo que passe. Quando a tua bênção chegar, todo esse tempo vai ter valido a pena. Todo esse tempo de oração vai ter valido a pena. Todo esse sofrimento que você tem passado vai ter valido a pena. Fé inabalável. Diga fé inabalável. Diga fé inabalável. Irmãos, amanhã já vai vir uma situação para abalar a tua fé. Pode ser que a hora que você saia daqui, você está saindo cheio, abastecido. Glória a Deus, aleluia. Vai acontecer, agora vai. Pode ser que você saia daqui e uma pessoa já lance uma palavra de desânimo para você. Aí é a hora da ousadia. Aí é a hora de pensar, Deus está comigo. Aí é a hora de pensar, não importa o tempo que passe, eu creio que Deus vai fazer, porque Ele prometeu. E o Deus que eu sirvo não muda.
O Deus que eu sirvo não mente. O Deus que eu sirvo é íntegro. Existe uma recompensa para aqueles que esperam no Senhor. Espere no Senhor, meu querido. Espere no Senhor. Deus tem maravilhas para a sua vida, para a sua família. Quantos creem aqui? Levante a sua mão agora e diga: Deus, eu recebo. Oh, Deus tem mais para a sua família. Deus tem mais para você, profissionalmente, amorosamente, no teu emocional. Talvez tem pessoas que chegaram aqui destruídas. Eu não aguento mais essa pandemia, eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais a minha mulher, eu não aguento mais o meu pai, a minha mãe. Você vai sair daqui totalmente inteiro para enfrentar aquilo que o diabo tem colocado diante de você. Quantos creem que Deus tem mais para você? Deus tem mais para você. Eu creio, irmãos, eu creio, eu me alegro quando alguém chega e fala: oh, as coisas estão dando certo, sabe, as coisas estão dando certo, eu fui lá, eu fui ousado. Todo mundo falava para mim que não ia dar certo, falava: fica quietinho no seu lugar aí, é assim mesmo. As pessoas não são felizes e não querem que você seja feliz também. Sabe, o diabo vai usar pessoas em quem você confia. Ele não vai usar um Zé Mané que você não conhece. Às vezes é uma pessoa que você ama, de repente vem e dá uma palavra para você se falar: ué, não é meu amigo? Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Fé inabalável, diga fé inabalável. Irmãos, eu não quero me estender, falar mais do que o Espírito Santo me direcionou. Eu creio que daqui vão sair vários testemunhos desse mês. Aproveite, 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 aproveite. Sabe, forge a sua fé, forge a sua fé. Saia com uma fé inabalável, uma fé dura, uma fé forjada. Não importa o que você vai enfrentar, porque as dificuldades vão vir. O Evangelho não é sobre uma vida boa, o Evangelho é sobre propósito. O propósito, quando você tem um propósito no seu coração, quando você tem um alvo, quando você tem uma coisa que você sabe, é lá que eu quero chegar, ou eu tenho que ir lá, é naquele ponto que eu quero chegar. Eu vou ir por lá, às vezes eu vou ter que fazer uma curva, vou ter que subir, vou ter que descer, vou ter que escalar, mas eu vou chegar lá. É o meu alvo. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é Deus, é a salvação, é isso que é o Evangelho. É por isso que muitas pessoas têm desistido, porque eles estão procurando algo fácil, sabe, estão procurando falar: eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio no Deus que eu sirvo, independente da situação. Independente da situação eu vou chegar, independente da situação eu vou avançar. Aleluias. Que nessa noite você saia daqui totalmente abastecido, totalmente cheio. Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o futuro que você deseja, para dar o futuro que você sonha. Todas as coisas que eu deixei na mão de Deus, quando Deus me devolveu, Ele me deu com juros, e juros, e juros. Me deu 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais. Está na hora de você deixar, está na hora de você entregar, está na hora de você falar: Deus, eu não consigo mais, agora é com você. Independente do que aconteça, Deus está cuidando. Independente do que aconteça, Deus está cuidando. Tem testemunho para contar. Semana passada nós estávamos em casa. Estava eu e o Lucas. O Lucas estava em casa. Nós conversando. Minha filha brincando conosco. De repente minha filha sumiu.
um estrondo veio, um estrondo tão forte. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu e a minha esposa levantamos para sair correndo. Minha esposa nem conseguiu levantar, já pensando pior. Eu levantei num ato de impulso assim, fui correndo. A hora que eu cheguei lá, o armário inteiro em cima dela. O armário inteiro em cima da minha filha. O armário dela. Eu olhei, não vi minha filha. De repente, o Espírito Santo falou: levanta o armário. Quando eu levantei o armário, minha filha intacta. A porta abriu, ela come certinho dentro do armário, irmão. Deus é fiel. Isso aqui não é brincadeira, Deus é fiel. Irmão, você vai sair daqui abastecido, porque Deus vai fazer. Não é o Felipe que está fazendo, é Deus quem falou que vai fazer. Aleluia. O tempo não está favorável, mas Ele vai fazer. Irmãos, todo dia de manhã eu levanto e oro pela minha família. A minha esposa levanta e ora pela família. Às vezes nós oramos juntos. É Ele quem faz. É Ele quem faz, irmão. Isso é uma pitada do que Ele pode fazer pela sua vida. Eu não sei aonde você tem colocado a sua fé durante toda a sua vida, até 2021. Mas 2021 vai ser o ano que as coisas vão mudar, porque você vai entregar para Ele. Amém? Quantos aqui estão comigo? Diga: fé inabalável. Fé inabalável. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aplauda o nome de Jesus.